Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 30 de julho, e com muita alegria nós estamos aqui reunidos em torno da Santa Palavra de Deus, meditando a cada dia o texto do Santo Evangelho. O texto de hoje é de Mateus 14, versículos 1 a 12. Naquele tempo a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos. E por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la por esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento, diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de Mateus, do capítulo 14 ao capítulo 17, nós temos um bloco que tem a característica da unidade. É um miolo, um centro bastante unificante no Evangelho de Mateus. No capítulo 18 encontramos o chamado discurso eclesiológico, ou discurso sobre a igreja, cuja temática também é a unidade da comunidade. Nesse bloco, Jesus começa a se retirar. Diante do perigo, já que Herodes mandou decapitar João, Jesus começa a ter um pouco mais de cuidado. Os fariseus e os saduceus fazem resistência aberta a Jesus. Os adversários lhe armam ciladas. Quase Jesus não fala mais à multidão. Ele se retira, de certo modo, fica pelas periferias, porque ele quer evitar um conflito explícito e direto. Em primeiro plano, nesse bloco, aparece a comunidade eclesial, o grupo dos discípulos de Jesus. Entre os discípulos, especialmente Pedro, tem papel fundamental como líder dos 12. E aqui aparece um tema bonito: a abertura do reino de Deus ao novo povo, aos pagãos. Surge um novo povo devagar. Vagarosamente, o fermento do Evangelho começa a atingir outras comunidades. Por exemplo, acontece uma multiplicação dos pães em território pagão. A mulher cananeia professa a sua fé e Jesus cura a sua filha. Vagarosamente, este novo povo de Deus, aberto e inclusivo, começa a aparecer. A mesa do pão eucarístico, a mesa do pão partilhado, aí também são acolhidos os gentios, os pagãos. Jesus começa a estabelecer as bases da nova comunidade messiânica. Há um tema, de certo modo, que está por trás e perpassa todo este bloco.
é o tema da rejeição de Israel. Israel, na sua grande maioria, rejeitou Jesus enquanto Messias. Jesus então constitui um novo Israel, simbolizado pelo número dos apóstolos, 12. É uma comunidade nova e messiânica aberta aos pagãos. Jesus aproveita para fazer uma sessão de ensinamento, reforçando a identidade deste novo Israel. Mas aqui está por trás também o que os estudiosos costumam falar de a crise da Galileia. Entre os discípulos de Jesus acontece uma crise na região da Galileia. Percebam que Jesus havia começado, as multidões acorriam de todos os lados, vinha gente de todo canto para vê-lo, para tocá-lo, para escutá-lo. Agora, as multidões se afastam. Os adversários é que tomam precedência. Herodes, como aparece no texto de hoje, surge com um tom bastante ameaçador. Mas, ao mesmo tempo, vai surgindo essa nova comunidade messiânica. Mas olhemos o texto bíblico que acabamos de ler. A cena da morte de João já é anunciada no versículo 2. Ao mesmo tempo, poderíamos dizer, aqui também já está a antecipação do destino de Jesus. Esse é o contexto da missão de Jesus. É um contexto de adversidade, um contexto de perseguição e morte. Há uma cena muito bonita, pintada por Caravaggio, está na ilha de Malta, na Catedral de Valletta. Aí está um quadro lindo. Ele pinta, com a sua técnica especial de sombra e de luz, ele pinta João Batista sendo decapitado no presídio. A morte de João, de algum modo, antecipa o próprio destino de Jesus. Entre os versículos 3 e 12, aparece uma trama muito rica, bela e ao mesmo tempo complexa. Essa trama envolve paixão e vingança, medo e complacência, uma dança banal e uma vida ceifada. Relembra muito o Antigo Testamento, a relação do rei Acabe com a rainha pagã Jezabel. Elias, o profeta Elias, os enfrenta. Agora é João, o novo Elias, que enfrenta Herodes e Herodíades, Acabe e Jezabel. Herodíades nutre um profundo ódio por João. Herodes também. E o ódio é exatamente porque João, primeiro, é contrário ao relacionamento de Herodes com Herodíades, porque ela era a esposa do seu irmão. Segundo, por causa da pregação social de João Batista. A sua pregação em torno da justiça do reino de Deus mexe seriamente com as estruturas iníquas, injustas do reino de Herodes Antipas. Herodes teme uma revolução, um movimento social que venha tocar fogo na aparente paz. A ausência de conflitos para a estrutura do Império Romano é fundamental. Então, a pregação de João, a sua pregação sobre a justiça, a desigualdade, a partilha, essa pregação social do profeta João o levou à prisão. Flávio Joséfo diz que ele estava preso no presídio de Maqueronte. Fica exatamente na Pérea. Herodes, na verdade, quer matá-lo. Ele, por ocasião do seu aniversário, oferece um banquete aos nobres e magnatas da Galileia. Aquilo que deveria ser a festa da vida, a festa para celebrar o aniversário, na verdade se torna festa de morte. A conclusão da festa é a cabeça do homem de Deus num prato. Há uma oposição radical entre o banquete de vida feito por Jesus no deserto
que alimenta uma multidão faminta. Isso está em 14, versículos 13 a 22. E a oposição se dá com o banquete de Herodes, que mata o homem de Deus, a voz do povo. Tudo por causa de uma dança banal, fútil e estúpida. Na verdade, esse motivo literário quer exatamente falar da irresponsabilidade do rei Herodes. Por causa de uma dança banal, ele mata o homem de Deus. O final do texto diz que Jesus é informado pelos discípulos de João. É um modo de dizer: a missão de Jesus Cristo acontece plenamente em clima de conflito. O martírio de João Batista, de algum modo, é figura da própria morte de Jesus na cruz. Peçamos a Deus a graça de celebrarmos banquetes de vida, banquetes inclusivos, banquetes de partilha e de solidariedade, para que na mesa de nenhuma família pobre falte o pão de cada dia. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.